consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Mais uma diquinha aí do texto que vai ajudar na resolução. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui, letra A, maior densidade. Então vamos lá. Densidade de uma amostra qualquer que seja é a massa dessa amostra sobre o volume dela. Eu costumo falar isso quando a gente está falando de densidade, que esse tipo de questão, ela sempre costuma falar para a gente fixar, ela não fala, né? A gente tem que saber fixar ou a massa ou o volume. Ou seja, nós vamos comparar duas amostras, sendo que uma delas, nas duas no caso, a gente vai manter o volume e vai comparar pela massa e vice-versa. O que eu estou querendo dizer? Ele está comparando 2 refrigerantes que têm o mesmo volume, tá? Então o volume é o mesmo para os dois. Aquele refrigerante que para o mesmo volume apresentar a maior massa, vai apresentar também a maior densidade, uma vez que massa e densidade são grandezas diretamente proporcionais. E aí, entre as duas versões, olha, o comum. O que o comum possui? Ele está falando, né, que o comum tem uma grande quantidade de açúcar e o diet tem tudo igual, só que ao invés de açúcar, uma massa de adoçante muito pequena. Ou seja, o refrigerante comum, por ele ter uma grande quantidade de açúcar, ele vai ter uma massa maior do que a latinha do refrigerante diet. Automaticamente ele também vai ter uma densidade maior. Resposta, letra A, já matamos. Letra B, menor viscosidade. Viscosidade está relacionada com a polaridade, tá? E aí não é isso que vai alterar. Você não está alterando a propriedade da matéria, você está tirando um componente de uma mistura. Maior volume de gás dissolvido. A única diferença é a quantidade de açúcar. Menor massa de solutos dissolvidos. Boa! Só que o comum tem uma maior massa, né? Se ele tivesse falado do diet, estaria certo. E letra E, maior temperatura de congelamento. Opa, uma propriedade coligativa aqui. E quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente puro, tudo fica mais difícil, tanto de entrar em ebulição quanto de congelar. Isso quer dizer que se tem soluto num solvente, a temperatura de ebulição aumenta e a de congelamento diminui, porque fica mais difícil congelar. Não vai ser uma maior temperatura de congelamento, e sim uma menor. Só para confirmar que a resposta é a letra A.